do Senhor, é um prazer imenso estar aqui, nessa rádio tão abençoada, nesse programa abençoado. Eu quero desde já agradecer a Deus pela sua vida, amém, pela vida dos ouvintes, as pessoas que estão na live também, tem pessoas na live aí, graças a Deus, nos assistindo, ouvindo a palavra, os louvores. Eu quero agradecer a Deus também pela vida dos meus filhos. Um eu levei para casa, mas tem os dois aqui comigo. Glória. Minha esposa, a pastora Karina, também está aqui comigo, né? E eu sou pastor, fundador da Igreja Evangélica Comunidade Cristã, como o Júnior falou, tempo de restituição. Não foi fácil. Não foi fácil. Na realidade, a pastora ela é mais fundadora do que eu. Eu falo isso na igreja também, né? Porque assim, ela queria que a gente abrisse um ministério. E eu disse assim, poxa, não, eu acho que eu não consigo e tal, e, né, lembra disso? E eu falava, eu acho que eu não tenho essa capacidade, porque eu pregava muito, eu era muito chamado para pregar nas igrejas, festividade e tal. E depois comecei pastoreando, assim, ajudando pastores presidente, eu era pastor de congregação. Mas o tempo passou e a gente, né, Deus nos levou para uma outra dimensão espiritual, uma outra visão espiritual, né, um patamar, né, de uma visão nova. E ela disse, vamos fundar esse ministério. Eu disse, bora fundar esse ministério. E aí fundamos o ministério. Eu me lembro de uma se me permite, eu já vou lhe falar, vou mais te falar esse pequeno testemunho. Eu me lembro quase todos os dias disso. Nós começamos na garagem de casa. Essas casas da Caixa aqui embaixo, Dona Lica 2. Né? E a gente comprou uma casinha ali e começamos na garagem. Eles eram bem pequenininhos, esse aqui, aquele. E uma bela noite, falamos assim, vamos fazer esse culto. Preparamos tudo, limpamos a garagem e tal, preparamos a palavra, ou jejuamos o dia inteiro. Casa de crente tem que ter jejum, oração, louvor e palavra. Né? Chamamos a rua toda, né? E de repente, quando eu tiro a cortina, que eu olho, eu falei, tá chegando gente, né? Quando eu abro a cortina, eu vejo só crianças, 6 criancinhas. Aí eu fechei a cortina e eu voltei para eles, eu não vou pregar não. É isso porque eu falei, só tem criança hoje. Eu me preparei todo, eu falei isso quando falei, chorando. Eu disse, não, meu Deus, eu me preparei todo para pregar para adultos, para famílias. E vinha as criancinhas, ela me empurrou, disse, vai lá e prega para as crianças. Aleluia. Rapaz, se não fosse Deus na vida de minha esposa, eu acredito que eu não seria o pastor que eu sou hoje. Não teria esse ministério. Você entendeu como é que é? Uma vez eu ouvi falar que na vida de um pastor, 50% do seu ministério, né, concorda comigo, a sabedoria da esposa, e a esposa do seu lado, né, lhe apoiando. E aí eu comecei pregando um culto, dirigindo o culto, e eu chorei, e eu pensava, fulano tá com oportunidade, né, meu menino, outro. E aí fazemos uma oração, de repente uma criancinha olhou para mim e disse assim, pastor, eu vim aqui porque o meu pai, ele bate muito na minha mãe, e eu queria que o senhor orasse. Aí eu falei, oxi. Amém. Eu falei, quem mais quer oração? A outra criancinha disse, é que meu pai chegou bêbado em casa. Eu falei, meu Deus do céu. Não importa a quantidade de pessoas, não importa quem são as pessoas. O que importa é que tenha alguém, pelo menos um, pode ser velho, jovem, criança, não importa. O que importa é que tenha pelo menos uma vida sedenta de ouvir o evangelho para ser curada. E assim, lá foi uma bênção, oramos pelas crianças. Eles, não, realmente, começamos com as crianças. E hoje nós temos um grande ministério nas mãos, né, que está crescendo. Nós vamos, em nome de Jesus, esse ano abrir a 2ª congregação. E vai ser uma bênção de Deus para a glória do Senhor. Amém? Amém. Vou ler a palavra de Deus. Aí quando você chegar o tempo, aí você puxa o meu paletó. Que horas são agora, só para eu me orientar aqui? São 9h16. 9h16. Eu tenho até que hora? Pode falar abertamente aí. Não tem... É 10h16. Eu tenho até que hora? Deixe só 15 minutos para ajudar. Aí vocês me dêem um toque, tá bom? Amém. Em nome de Jesus. O Júnior vai ficar encarregado. Só que belisca forte aí, Júnior. Vamos ler Gênesis Aleluia. Capítulo 18. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. A gente vai pregar rapidinho. Claro que a gente não vai pregar como prega em igreja. Na igreja a gente, né? Oh, aleluia, glória, sai falando em língua. A pastora até falou hoje para mim, a pastora Karina falou, eu tô com vontade de pregar e sair pulando no meio do povo, levando a palavra e pondo as mãos, eita benção, mas isso é quando a gente tá, né? Na igreja aqui a gente vai pregar com mais calma. E eu sei que o Senhor vai ser glorificado e muita gente vai se levantar em nome de Jesus. A palavra do divino diz assim, em Gênesis capítulo 18. E o Senhor apareceu
a Abraão nas planícies, ou nos carvalhais, né? Em outras versões, a minha está planície, nos carvalhais de Manre. E ele sentou-se à porta da tenda no calor do dia, ou no maior calor do dia. E ele elevou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé com ele. E quando ele os viu, ele correu da porta da tenda para contemplá-los, e se curvou em direção à terra. E ele disse: meus senhores, se agora eu encontrei favor diante dos seus olhos, eu suplico que vocês não passem pelo seu servo. Amém. Glória, que bênção. Nós vamos falar um pouquinho de Abraão aqui. É claro que a meta não é Abraão, a meta é Jesus. Glória. Né? O Espírito Santo é Deus, é o Deus único, mas trino ao mesmo tempo. Então, assim, a nossa meta é essa, né? E ele vai curar, ele vai restaurar. Muitas pessoas já estavam pensando que ia dormir com a cabeça quente, né? Com muitos problemas. Vai dormir até com os problemas, mas eu creio que a cabeça não vai estar quente não, e amanhã vai saber resolver isso aí, né? Deus vai dar uma nova direção através dessa rápida ministração da palavra. Quem foi Abraão? Abraão, na realidade, ele foi o homem... Ele nasceu em Ur dos Caldeus, que Ur dos Caldeus, com o passar das gerações, com o passar do tempo, recebeu o nome de Babilônia. E a Babilônia, com o passar das gerações, dos séculos, né, até milênios, eu posso citar assim, é a terra do Iraque, que nós sabemos, todos nós sabemos, estudamos a Bíblia, né, estudamos, para pregar a gente sabe que é a terra do Iraque. E Abraão, na realidade, ele é filho de Terá, e Terá, ele recebe por sonho, isso não está na Bíblia, mas está no Talmud babilônico. Terá, pai de Abraão, ele recebe um sonho, e nesse sonho Deus ordena que ele vá para a terra de Canaã, porque o primeiro chamado não foi para Abraão, o primeiro chamado foi para Terá. E coloca no coração de Terá esse desejo. Terá, ele vai até a terra de Canaã, isso já está na Bíblia, que ele marcha para a terra de Canaã, só que ele não chega. Quando ele chega em uma determinada cidade, que vai receber o nome de seu filho Arã, não é isso? Se não me falha a memória, Arã. E aí ele chega nessa cidade. Quando ele chega lá, Terá, ele fica apaixonado por aquela cidade, porque é uma cidade de mercadores. É um polo comercial. E como ele tinha a habilidade de fundição, de criar imagem, de escultura, Deus, e ali ele era rico, e ele multiplicou a sua riqueza. E por ele multiplicar a sua riqueza, o seu coração começou a se preocupar com a riqueza e esqueceu do chamado divino. E aí é que está o perigo. Eu vou abrir um parêntese aqui. É claro que eu estou na introdução, não estou pregando ainda, mas eu já quero despertar o coração das pessoas que estão pensando em parar. Porque Terá, ele tinha um chamado, tinha a ordem de ir para Canaã, mas ele se apaixona pelo polo comercial. Ele começa a querer mais e mais e mais, vai ficando rico, e ele desiste, sabe, de realizar aquele chamado, aquela ordem divina. E o que acontece? A Bíblia diz que ele morre. É forte. E ele morre. Por que ele morre? Ele não morre só espiritual. Primeiro ele morreu espiritual, claro, porque ele deixou de ouvir a voz divina. Mas o primeiro sinal de que você vai morrer fisicamente, você morre espiritual primeiro. Você desacredita de Deus, você desacredita do chamado. E tem tanta gente que está nos ouvindo, eu tenho certeza, que está desacreditado do chamado, que está desacreditado da unção que Deus derramou sobre ele, do poder, da virtude do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo sobre ele. E essas pessoas ficam falando assim: poxa, é claro que eu tive um chamado, mas por N motivos, vários motivos, eu caí e não tenho mais força para me levantar. Então eu quero dizer uma coisa para você: cuidado, em nome de Jesus Cristo, confie em Deus. Parece que está demorando, mas não está, porque Deus tem o tempo certo para agir. É melhor você passar por problemas, por dificuldade, mas aguardando a promessa de Deus, do que você por um momento se sentir bem, mas sendo lá no mundo desviado da presença do Senhor. Meu Deus, é forte. Porque o nosso Deus é aquele que ele levanta o caído, Graças a Deus. e ele dá força a quem não tem vigor. Aleluia. Então espera no Senhor, confia nele, e tudo ele fará, e ele realizará o desejo do seu coração. Eita, agora eu creio nesta palavra. Então, em nome de Jesus, nada pode parar a caminhada de um servo fiel, de alguém que tem um objetivo, de alguém que tem a meta, de alguém que aceitou o chamado. E Terá, ele para no meio do caminho e ele morre. Então, quando Terá, ele morre, Deus vai entrar agora e vai chamar o seu filho Abraão. É claro que é Abrão, mas eu não quero entrar nesse detalhe, muitas explicações, vai ficar até talvez um pouco pesada a mensagem. Não é essa a minha intuição de ficar ensinando os pormenores. Mas vai chamar Abraão e ele diz assim, ó: sai da tua terra, porque Deus vai fazer promessa agora. Eita, é forte. Deus chamou ele, Deus não chama ninguém sem causa, não. Meu Deus.
Se Deus chamou, tem um propósito, tem uma causa, tem um objetivo, tem uma meta, ele vai cumprir. Porque assim, a gente é chamado, às vezes a gente na metade do caminho desiste por medo de Deus. Vai cumprir ou não vai? Mas eu costumo dizer na igreja que se Deus ele faz o chamado, ele vai capacitar. E se ele capacitar, ele vai enviar. E se ele enviar, ele vai suprir. Ele vai nos manter de pé até ele cumprir o que ele propôs em nossa vida. Sabe? Então Abraão ele vai receber algumas promessas agora. Deus vai chamar Abraão no capítulo 12 de Gênesis. E Deus vai falar assim, olha Abraão, sai da tua terra, da tua casa e da tua parentela. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Agora vem as promessas. Veio a ordem primeiro, é imperativa. Isso é ordem, sai. Agora vem, né, tu vai receber alguma coisa por sair. Aí ele vai falar assim, eu vou fazer de você, você vai ser próspero. Claro que a prosperidade de Abraão tinha, mas Deus está falando que será muito mais próspero. Você será uma bênção, né? E eu vou fazer de você uma grande nação. De você, ou seja, já é uma promessa para um filho futuro, né? E ele fala assim, e em ti serão abençoados, no teu descendente será abençoado todas as famílias da terra. Só que essa promessa, eu não vou falar agora, que essa promessa ela se cumpre em Cristo, então é uma promessa para um momento muito distante, né? Uma época muito distante. Eu quero falar das promessas que vão se cumprir na vida de Abraão, na época em que ele está vivo. Não as promessas para um futuro que se cumpre em Cristo, de forma nenhuma. Então, Abraão ele chega em Canaã, e Abraão, ele, lá em Canaã, ele vai ser muito mais próspero. Aí se cumpre a primeira promessa, né? Deus vai fazer de Abraão uma grande bênção, né? Uma grande bênção, assim que se cumpre a segunda promessa. Só que Deus disse que faria dele uma grande nação. Então, para fazer dele uma grande nação, Abraão, ele tinha que ter o quê? Um filho, um descendente. Tanto é que ele esperava que o que fosse herdar tudo era Eliezer, né? Que no caso era o Damasceno, que foi criado na casa dele, que era seu servo mais chegado, enfim, ele pensou que passaria toda a sua riqueza para ele como herdeiro. Mas eu disse, não, eu vou fazer de você, é dos seus lombos, que será uma grande nação. Então tem essas três promessas, duas se cumpriram, mas a do filho não se cumpriu. Não se cumpre. Sabe, por um momento, então Abraão vai ficar preocupado, porque Abraão, na realidade, ele é considerado ele é chamado de nosso pai na fé, amigo de Deus, amigo do Criador, mas ele é ser humano, com certeza. Ele é ser humano, e eu quero falar aqui de uma fraqueza agora do nosso pai Abraão, com muito respeito, com muito temor, que nós não podemos brincar de maneira nenhuma com o nome de Abraão, porque Abraão, na realidade, ele é reverenciado praticamente por todas as religiões do mundo, não é verdade? E uma coisa em comum tem em reverenciar Abraão, né, em considerar Abraão, de todas as religiões, as três maiores religiões monoteístas. As três maiores religiões monoteístas é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? Então todas elas reverenciam. E olha só que não é só o Islã, né? Mas os três corpos, os três braços do Irã, xiitas, sunitas e muçulmanos, todos eles reverenciam, né? Tem Abraão como pai na fé, todos. Mas esse homem, reverenciado pelas três religiões monoteístas, esse homem, pai da fé, esse homem, amigo de Deus, ele vai ter agora uma fraqueza humana, porque todo herói na fé, todo herói tem uma fraqueza. É por isso que eu falo assim, não se preocupe com as suas quedas. Não se preocupe com a fraqueza, com a tristeza, com o medo, decepção, amargura. Você às vezes se enclausura no seu quarto. Não se preocupem. Obreiros que estão me ouvindo, missionários que estão me ouvindo, que têm um grande chamado, muitas promessas. Não se preocupe. Tá fraco? Tá pensando, eu vou ficar só aqui nesse quarto. Você tá no quarto? Tudo bem. A dor jogou você ali, as lutas jogaram você aí, mas tem um tempo determinado para todas as coisas. A Bíblia diz, querido, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem um amanhecer. Então, profetizar agora. Antes de continuar falando sobre Abraão, eu quero dizer que Deus vai tirar você desse quarto escuro. Aleluia! Hoje, em nome de Jesus, você vai tirar a corda do pescoço, porque Deus vai honrar, Deus vai cumprir promessa. Aleluia, meu Deus. Deus vai cumprir promessa. Eu creio, Jesus. Por mais, você pode pensar, isso é um absurdo dos absurdos. Isso é muito difícil, mas já foi dito aqui. Para Deus nada é impossível. Aleluia! Aleluia, Jesus. Não é impossível. É verdade, Deus é forte. Então assim, se você está fraca, se você está fraco, Abraão também ficou.
Deixa eu me acalmar, eu tô pregando como se eu estivesse na igreja. Glória a Deus. Aleluia. E Abraão? Deus é bom. Abraão, ele também fica fraco. Meu Deus. E Abraão, ele fica pensando, meu Deus, o Senhor fez uma promessa de que de mim sairia uma grande nação, né? E as nações no futuro todas seriam abençoadas no meu descendente, mas eu não tenho filho. Só que aí, de repente, a Bíblia diz que houve uma grande calamidade, uma grande fome na terra, de maneira que Abraão, ele sai de onde ele estava e Abraão vai fazer uma coisa que Abraão não deveria ter feito. Nada aqui vai rebaixar de forma nenhuma, como eu disse antes, né, há uns minutos atrás. Então, assim, Abraão, ele vai descer e ele vai para a terra do Egito, e na terra do Egito ele vai trazer consigo uma menina de 12 anos de idade. Essa menina, ela tem 12 anos de idade, e essa menina, ela é uma escrava. Ela é egípcia. É foda. E os egípcios, eles não podiam pegar outro egípcio e escravizá-lo. Não podia de maneira nenhuma. Porque essa menina era escrava, então ela sendo egípcia foi escravizada no próprio Egito. Porque antes de Deus dar a lei a Moisés, já existia leis no mundo. Já existe, todo mundo sabe, você sabe, nós sabemos, a pastora sabe. Já existia uma lei naquela região que era muito levada a sério, chamada, era um conjunto de leis chamado Código de Hammurabi. E nesse Código de Hammurabi falava que quem é egípcio não pode ser escravizado por egípcio. Mas tem o exceto se os seus pais tiverem dívidas e nessas dívidas eles não puderem pagar, então eles vão pagar com o seu filho. Tanto é que quando Deus vai dar as leis a Moisés, não os 10 mandamentos, né, o decalogos ou os decálogos, né, que são 10 palavras, deca quer dizer os 10 e logos quer dizer palavras, 10 palavras. Então, Deus vai dar 613 leis para todo Israel. E dessas 613 leis, lá também está escrito. E isso é uma partícula do Código de Hammurabi. Claro, né? Com certeza foi Deus que inspirou naquela época para que no Código de Hammurabi também tivesse essa lei. E de que se os pais estão com dívida e não podem pagar, os filhos vão ser escravos, vão ser dados como moeda de troca, né? Uma moeda de troca não, perdão, uma moeda de valor para pagar e apagar a dívida. Então o que é que acontece? Somente isso faz um egípcio ser escravo de outro egípcio. Tem o Talmud babilônico vai dizer que, essa é uma história paralela à Bíblia, vai dizer que o pai de Agar teve uma dívida com o faraó, com o soberano do Egito. Ele não pôde pagar e ele é assassinado, ele é morto. Ele vai pagar com pena capital, ele vai ser preso, calabouço, ele anda pelo corredor da morte, ele vai ser lançado no Nilo. E lá ela é resgatada, ela é pega como pagamento da dívida do pai, que o pai não podia pagar. Então assim, ela fica sendo escrava no Egito. Então, quando Abraão desce com Sara para o Egito, que quando Deus tira, não vou falar os pormenores do que acontece lá, senão toma muito tempo. Então, quando Abraão sai do Egito, o soberano do Egito diz: ei, Abraão, não vai agora não. Eu tenho uma peça rara aqui para você, eu tenho uma bomba que eu vou jogar nas tuas mãos. É uma menina de 12 anos de idade. Meu Deus. Aí pega essa menina chamada Agar, 12 anos de idade, vai embora. A Bíblia diz que 10 anos depois, ela está com 22 anos agora. Vai dar uma tristeza em Abraão tão grande, vai dar uma agonia em Sara. E assim, eles querem porque querem um herdeiro, querem porque querem um filho. E aí Abraão ele vai ouvir a voz de sua esposa, que sua esposa quer agora que a lei da barriga de aluguel venha prevalecer, né? Venha entrar em vigor. Ela fala: você vai alugar sua barriga para que o meu esposo, né, semeie você. Ele vai se deitar com você, e o filho que nascer vai nascer nos meus joelhos. Eu vou pegá-lo no colo, eu vou enxugar o sangue dele, eu vou cuidar dele, e ele será meu filho. Isso é uma barriga de aluguel. Já existia naquela época, a gente achava que barriga de aluguel era coisa nova. Mas isso é mais velho, entendeu? Então assim, agora foi um emaranhado, uma construção de um cenário de tristeza, que a gente sabe onde vai terminar isso. Muita intriga, muita dor, muita noite, tanto Sara quanto Abraão sem conseguir dormir, porque Abraão desceu.
Olha só, você que está me ouvindo, Abraão, ele estava numa terra onde Deus havia enviado ele, onde Deus tinha mostrado para ele essa terra. Mas teve um problema e Abraão, por ser humano como nós, às vezes falhava também. Nada que venha denegrir a imagem de nosso pai na fé. Mas ele desceu para o Egito. Primeiro que Egito, todos nós evangélicos sabemos que Egito é um lugar de escravidão, representa a escravidão, representa a escuridão, representa a idolatria, portas do inferno abertas, né? A promessa não era para ir para o Egito, a promessa era para ir para Canaã, a ordem, né? Não era para ir para o Egito, era ir para Canaã. E ele vai e ele desce. Descer não é subir. Subir é se encontrar com Deus. Você lembra que Deus ele desce uma escada e o anjo sobe e desce para Jacó lá no futuro? Não é verdade? Então o que acontece? Ao invés dele subir, ele desce. E todas as vezes que nós descemos, nós nos afastamos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, que a luz, as trevas vai tomando conta. O frio gélido, né, espiritual vai tomando conta. As trevas começam a invadir e nós ficamos perturbados. Só que Deus, ele vai por misericórdia e ele tira Abraão novamente de lá de dentro. Só que aí Abraão, ele vai ter que colher o que ele plantou. Se ele desceu e ele está trazendo a semente, lá na frente essa semente vai estourar, vai germinar, vai crescer, vai produzir fruto. Foi fruto amargo, mas ele teve que provar do fruto que ele trouxe do Egito. Então o conselho que nós que estamos nessa mesa aqui reunidos, para você que está ouvindo, é não desça. A vontade de Deus é que você cresça, que você suba. Os degraus estão sendo colocados hoje na sua frente. Olha para os degraus na sua frente, sobe um por um. Por mais difícil que seja, por mais cansativo que seja, as lágrimas vão ser derramadas, o sangue pode estar jorrando, mas continua subindo o degrau. Não desce para o Egito. Essa é a palavra de Deus para você. Oh, Jesus. Não desce. Eita, meu Deus. Não desce, não desce. Abraão, ele desce, sobe. E Abraão, quando ele... Vocês vão olhando meu tempo aí, viu? Pelo amor de Deus. Me dá pelo menos mais 50 minutos. Oh, tô brincando, viu? Veja aí pra mim, dá um toque aqui, por favor. Então Abraão, ele vai, o filho nasce. Deixa eu pular as partes dos pormenores, eu vou adiantar bastante, tá bom? E Abraão, ele agora tem um filho chamado Ismael. Ismael e Agar, ela é mandada embora. Você viu que eu tô pulando muitas, né? Muita etapa, muitos anos. Porque eu quero chegar para terminar aqui no objetivo aqui. E de repente nasce um menino chamado Isaac, em língua original, língua hebraica, que quer dizer riso. O menino nasce e a Bíblia diz que ele vai se fortalecendo. E Abraão vai dar para ele uma coisa. Eu quero finalizar nisso. Abraão vai dar para esse menino, não está na Bíblia, mas está no Talmud de Babilônia, que é paralelo à Bíblia. Que no caso... o Talmud, o que é o Talmud? Antes que alguém pergunte, que as pessoas que estão ouvindo podem ficar com dúvida. O Talmud babilônico e o Talmud judaico de Jerusalém são uma obra de escrita, mas na realidade, antes de ser escrita, ela era oral. E aí resolveram escrever para não esquecerem, né? Então, mas ela era oral, passava de família para família, igual os judeus fazem a tradição oral, que é o Talmud de Jerusalém, na Judáia. Então, assim, ele vai dar de presente para o seu filho uma túnica. Não pense que eu estou perdido, não, imaginando, trocando as ideias, as bolas aqui, não, tá bom? Perdido na história, não. O que eu estou falando é pura verdade. Abraão vai dar para Isaac uma túnica, e essa túnica é realmente a túnica de várias cores. Como que Abraão conseguiu isso? O mesmo Talmud vai dizer que Abraão, quando estava lá em Ur dos Caldeus, estou finalizando, quando ele estava lá em Ur dos Caldeus, Abraão, ele vai ser incumbido pelo seu pai, né? E o seu pai vai dizer para ele assim: Abraão, eu vou viajar, vou fazer uma viagem muito longa, e eu queria que você cuidasse da nossa fábrica de ídolos. E o Talmud de Babilônia vai dizer, já ouviu isso? O Talmud foi na mão sério, vamos usando. Eita, glória! Aleluia! E Abraão vai e ele fala: tá certo, papai, vai-te embora, vai viajar, deixa comigo. E o Talmud diz que ele, quando ele está muito irritado, cuidando ali, ele fala: poxa, eu vou fazer o seguinte. Ele pega um cacetete, Abraão, e ele quebra todos os deuses, ídolos, e ele deixa apenas dois. Ele deixa um ídolo pequenininho e um ídolo bem grande, né? E aí ele pega esse ídolo, esse cacetete, coloca num dos ídolos, e ele diz assim: olha,
Quando o pai dele chega, o que foi isso? Por que está tudo quebrado? Por que você destruiu a nossa fábrica, né? O que agora? O sustento, o nosso ganha-pão, a nossa fonte de renda. Por que você fez isso? Ele disse, olha, são deuses, pai. O pai disse, são deuses. Ele disse, é porque é o seguinte, o mais velho deu uma ordem para todos aqui e eles não obedeceram, então o mais velho pegou o cacete, quebrou, bateu em todo mundo. Ele disse, não, peraí. Mas esses deuses, eles são falsos, filho. Você está mentindo, esses deuses não falam. Aí ele disse, então, pai, então eu não fiz coisa nenhuma errada. Eu quebrei o que é mudo, eu quebrei o que é surdo, eu quebrei o que é aleijado, eu quebrei o que não tem vida. Aleluia! Isso é verdadeiro. Glórias a Deus! Fala, Abraão estava tão revoltado, ele disse, deixa essas coisas para trás, deixa isso para trás. Para de se envolver com coisas que não vai dar futuro. Glória! Que não dá uma direção. Glória! Aí o pai, por ser zangado, ele pega uma túnica colorida, e essa túnica era para envergonhar Abraão. Colocou no ombro de Abraão e disse, para onde você for, onde você andar, eu quero você, enquanto eu tiver vida, você vai andar com essa túnica nos ombros. E toda vez que Abraão ia para qualquer lugar, ali na vila, no bairro, na cidade, qualquer lugar, ele tinha que ir com essa túnica. Só que aí, voltando, quando Abraão já está bem velho e está perto da morte, Abraão ele vai dar de presente para Isaac. E Isaac, quando ele está para morrer, ele dá essa túnica de várias cores para Jacó. Jacó é que ganha. E Jacó, quando nasce seus 12 filhos, 13 com a menina, mas 12 com os homens, ele vai olhar assim, só que a glória de Deus que estava naquela túnica que veio dos ombros, a unção, porque aquela túnica representa unção. Eu quero terminar agora. Essa túnica representa unção. Essa unção que estava em Abraão passa para Isaac. De Isaac passa para Jacó. E de Jacó passa para José. Tanto é que quando José vai para o Egito, a túnica fica, mas como ela está sob o peso, foi colocada nos ombros de José, a unção passa para José. A presença de Deus saiu de Abraão, Isaac, Jacó e José. Deus cuida dos 10 lá, mas Deus não está com os 10 lá. Deus cuida dos 10, mas no Egito Deus está com José. Meu Deus. Glória a Deus. Porque foi de Abraão, Isaac, Jacó e José. É forte. E José, ele morre. E agora? Só que José, quando José morre, a unção que está em José, antes dele morrer, ele dá uma dica. Ele fala, vocês estão conosco na terra de Gósen, aqui vão prosperar, o soberano está dando terra fértil para vocês, mas vai chegar uma época em que vocês vão ser escravizados, tal, mas Deus vai vir, vai libertar vocês, e quando vocês forem libertos, leva os meus ossos com vocês. Aí é quando as pessoas lêem, não entendem isso. Fala, por que Moisés teve que levar os ossos? Porque a glória, o cuidado estava em Israel, o cuidado estava em Moisés, mas a presença divina estava em José. Ah, mas pode ficar nos ossos? Pode. Você não lembra que quando o profeta Eliseu estava enterrado, um cavalo jogaram um morto, que tocou nos ossos do profeta, um morto ressuscitou? A glória de Deus estava nos ossos de José. Eu creio até os ossos. Até os ossos. É por isso que o salmista Davi fala que a presença de Deus vai até o tutano. Meu Deus! Porque a presença de Deus não está só na nossa alma, no nosso coração, está nos ossos também. Aleluia! Em tudo, é no corpo todo. É o profundo essa noite. Deus está revelando coisas profundas. Porque Ele quer coisas profundas. Glórias a Ele. Oh, glória. Deus não quer você no raso. É verdade. Deus não quer você na superfície. Deus quer você no profundo. Esse é o convite de Deus. Oh, glória. Meu Deus. Então ele pega, leva os ossos de José num sarcófago. Mas lá Deus não quer que os ossos de José fiquem numa caixa, num sarcófago. Ele fala, você vai criar agora uma caixa de madeira, e você vai cobri-la toda por dentro e por fora de ouro, a arca da aliança. Porque a minha glória não vai mais ficar nos ossos. A minha glória vai ficar agora aqui, na Aron da Kodesh, né? Dentro da arca da aliança. E dentro da arca da aliança estava as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão, de amendoeira, né, de Arão que floresceu, um pouquinho do maná, né? Dentro da arca, todos nós sabemos, que estudamos a Bíblia, tinha 4 rostos, um olhando. Rosto de touro, rosto de leão, rosto de águia, rosto de homem, representando os 4 evangelhos, os 4 ministérios de Cristo. Lá dentro era uma glória tremenda. Em cima tinha uma tampa que em língua hebraica é propiciatório, e nesse propiciatório, que é o ato de propiciar, né, o ato de estar ali perdoando, tinha 2 querubins da guarda. Só que esses 2 querubins da guarda,
meu irmão, estavam de joelho, asa com asa tocando, porque representa a comunhão, tocado, mãos dadas, asas dadas, só que o rosto dele estava olhando para baixo, e não era rosto de adulto, era rosto de criança. Por que era rosto de criança? E não rosto de adulto? Porque Deus disse, faça o querubins, asa com asa tocando, e você vai colocar eles como que eles estivessem olhando para o propiciatório, para a minha glória lá dentro. Aí Moisés faz essa pergunta para Deus, por que rosto de criança e não rosto de um adulto, de uma pessoa madura? Aí ele fala, porque se o homem não for como uma criança, não pode ver a glória de Deus. Então é isso que significa os querubins com o rosto de criança olhando para baixo. Então, em nome de Jesus, nós precisamos nos despedir do nosso eu, da nossa vaidade. Quando eu falo vaidade, não é o que nós usamos, não é um corte de uma barba, um corte de um cabelo, um brinco, não é essas coisas fúteis. Quando eu falo vaidade, é porque a gente acha que é autossuficiente. Eu preciso me despedir. Se o Deus e o Rei da Glória se despiu e desceu e tomou forma humana, quem somos nós para andar com o Espírito Altíssimo? Então temos que descer cada vez mais, ser humilde. Oh, aleluia, Jesus está aqui. Aleluia! Ele está aqui, nos envolvendo com a sua glória. Quem está nos assistindo, receba a glória essa noite. Um sonho e presença divina em nome de Jesus. Só que, para terminar, minha Bíblia está fechada. Só que Deus não deixa que a glória dele fique para dentro de uma caixa para sempre. Então essa caixa, na época em que Nabucodonosor vai tomar Jerusalém, essa arca da aliança, ela some. Ninguém sabe para onde foi a glória de Deus. Mas com o tempo Jesus desce, que é a glória real em pessoa, porque a Bíblia diz que as coisas do passado eram a sombra daquilo que havia de se manifestar do original, que é Cristo. Então Cristo sobe e a glória precisa repousar em alguém. A glória não vai repousar em apenas uma pessoa. A glória vai repousar na igreja agora. Eita glória! Nós temos a glória real de Deus. O que estava em Abraão, Isaac, Jacó, José, o que estava dentro da Harun HaKodesh, da Arca da Aliança, sai e passa para a igreja. Nós carregamos a glória. Aleluia de Deus. Receba vigor, receba força, receba em nome de Jesus. Se levante para vencer. Essa é a palavra do Senhor. Deus abençoe. Muito obrigado. Meu Deus. Viva em novidade de vida. A Igreja Comunidade Cristã, ela ama você. Convido todos vocês para a campanha terça-feira. Glória. Em nome de Jesus, vai ser muito forte em nossa igreja, 19h30. Eu quero convidar você em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus te abençoe. Glórias a Deus. Oh, aleluia, meu Deus.